Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 5, A Verdade Absoluta. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Novo Homem. Quinta-feira, ler com oração Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O novo homem coletivo tem a personalidade de Cristo. A igreja é edificada pelo dispensar da graça de Deus que nos traz, por meio de Cristo, tudo o que Deus é. Deus é amor e chega até nós na forma de graça. Ele é luz e chega a nós como verdade. Portanto, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Vejamos agora a necessidade de andarmos na verdade. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Diante de Deus, quer seja judeu ou gentio, ou alguém considerado sábio pela humanidade, todos os seres humanos têm pensamentos vãos em relação à verdade, e todos andam na vaidade dos próprios pensamentos. Deus, nosso Criador, é a própria verdade e realidade. Ele criou o ser humano que, enganado pela serpente, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, versículos do 4 ao 6. Para substituir a Deus, Satanás ofereceu ao homem a habilidade de discernir o bem e o mal. E o homem caiu na sedução do inimigo. Abraçou a falsidade e deixou a verdade. A queda do homem levou a viver na esfera da mentira e da vaidade dos pensamentos. Mas Deus não nos abandonou e enviou seu Filho Jesus Cristo como homem para nos dar graça e nos trazer de volta à verdade. E o Verbo, a Palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 1,14. A Palavra é o Filho de Deus, Cristo, que se fez carne e trouxe até nós a graça sem que precisássemos pagar preço algum. Isaías capítulo 55, versículo 1. O propósito de Deus é nos levar à glorificação, à plena filiação, e o caminho para a glória é a graça de Deus. Que maravilha! Quando o nosso corpo for redimido, seremos totalmente glorificados. Filipenses capítulo 3, versículo 21. E como esse é o objetivo final do trabalhar de Deus, daí a importância de sermos hoje os canais da graça de Deus. O Senhor Jesus veio e trouxe a graça ao homem. Ele morreu, ressuscitou, foi glorificado e tornou-se o Espírito para entrar em todo aquele que nele crê. Após sua morte, ele tornou a aparecer aos discípulos que estavam atemorizados e perdidos. Eles tinham vivido durante 3 anos na presença visível de Jesus e, de repente, Cristo desapareceu e eles não tinham mais sua presença. Para onde iriam agora? Como seguir Jesus? Jesus, então, mostrou-lhes que a presença invisível de Deus está em sua palavra. Quando Cristo fala, ele está presente. 3 dias depois da morte do Senhor, no caminho de Emaús, 2 discípulos não perceberam que quem os acompanhava era Jesus. Contudo, enquanto Jesus lhes explicava as Escrituras, o coração deles ardia. Só que ao reconhecer que era Jesus, já não puderam mais vê-lo. Quando chegou o dia de Pentecostes, embora não tenha aparecido, Jesus estava presente. Naquele dia, o apóstolo Pedro foi levantado para ser a continuação do canal da graça, juntamente com os 11. A partir daquele momento,
não tiveram mais a presença física do Senhor. Atos 2,14. Em sua época, Paulo também foi dispensador da graça de Deus. Em todas as eras, Deus tem esse canal para dispensar sua graça, e todos nós podemos servir como dispensadores da graça de Deus. A graça produz a verdade e esta, a obra. Para cumprir seu propósito eterno, Deus precisa da igreja como um novo homem. Ao receber o próprio Cristo como graça e ser preenchida com suas riquezas insondáveis, a igreja torna-se no universo um novo homem coletivo. O novo homem não tem a minha personalidade nem a sua, mas tem a personalidade de Cristo. E assim, a igreja cumprirá a vontade de Deus, pois ela se tem tornado o próprio Cristo. Por isso, a ênfase agora é andar na verdade. Pergunta de hoje: o que é a verdade e o que é andar na verdade? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.